fatos e versões. O que vai impactar na sua vida, agora no Café com Política. Que hoje recebe o ex-prefeito da cidade de Contagem, aqui na região metropolitana de Belo Horizonte, e agora presidente do Avante em Minas Gerais, Alex de Freitas. Prazer tê-lo aqui no nosso Café com Política, Alex. Prazer todo meu, Ibrahim. Bom dia Thalita. Olá, bom dia, ouvintes da Super FM. Alex, vamos começar aqui a nossa conversa para entender esse movimento mais recente da sua ida para o comando do Avante. É uma estratégia do ponto de vista das eleições de 2024? Está pensando exatamente o quê e o partido exatamente o quê com essa decisão? Bom, Ibrahim, eu aceitei o convite depois de uma insistência. Na verdade, o convite vem muito perto da minha saída da prefeitura. O deputado Luiz Chiber, que é o presidente nacional do Avante, me fez o convite para assumir essa tarefa. E eu precisava, eu disse a ele à época, de um momento sabático, depois de 4 anos de um mandato muito duro, muito prazeroso, mas muito duro, e me dedicar mais à minha família, voltar a me dedicar à minha empresa, enfim. E ele voltou à carga agora, no final do ano passado, insistindo para que eu assumisse o partido, dada a confiança e o bom relacionamento fraterno que temos, e o momento de crescimento do Avante, especialmente aqui em Minas, que é o xodó dele, como mineiro, deputado de Minas, mas precisando expandir esse crescimento para todo o país. E me fez o convite e dessa vez eu aceitei esse desafio, única e exclusivamente para conduzir o partido com essa equipe maravilhosa que o Avante tem no nível nacional, estadual, e não deixar a peteca cair em Minas. Seguir com o partido crescendo, oferecendo para os seus filiados cada vez maiores, o maior número de filiados, qualidade, formação e um bom ambiente para se fazer uma boa política. Ô Alex, bom dia, né? Oficialmente aqui no microfone da Rádio Super. O senhor sai da Prefeitura de Contagem em meio a alguns escândalos, inclusive sendo alvo de operação policial. Como que é essa volta de Alex de Freitas a essa disputa à Prefeitura de Contagem, em um momento onde a gente tem também outros nomes, e nomes novos despontando na cidade, nomes que chegam aí nos bastidores políticos para essa disputa da Prefeitura, e não só mais o nome de Alex de Freitas e da atual prefeita Marília Campos? Bom, Thalita, primeiro que eu em momento nenhum mencionei aqui que volto para o jogo político eleitoral. Eu deixei a prefeitura, anunciei 1 ano antes que não seria candidato. Você menciona aí a questão de um escândalo. De fato, houve uma operação onde a Polícia Civil e o Ministério Público estiveram na minha casa, que foi arquivado, né? Infelizmente, como tudo nesse país, quando acontece o fato, tem uma cobertura muito grande quando há o arquivamento e um texto escrito pelo promotor, inclusive me isentando e lamentando que tivesse ocorrido essa operação na minha casa, porque não havia fundamentação. No momento em que aconteceu, eu fui para a rádio, disse que o promotor à época agiu de forma assodada, mentiu para o Ministério, para o Tribunal de Justiça, mas enfim, aconteceu e não há como reverter isso. Isso naturalmente teve muito a ver com a minha desistência da política eleitoral. A gente que tem família, que preza pela nossa reputação, a política é isso mesmo, enfim. Mas aquilo tudo foi superado, né? O fato de decidir não disputar e não passar mais pelas urnas está longe de ter a ver com esses escândalos, porque eu saí da prefeitura há quase 2 anos e meio e não respondo a nenhum indiciamento. Fizemos um governo com uma grande equipe, temos orgulho do que conquistamos, vejo a atual gestão colhendo esses frutos, podendo entregar para a cidade muito dos investimentos e o planejamento que o nosso governo conseguiu. E acompanho à distância agora, né, torcendo sempre pela administração, porque eu sou contagense e quero o bem da cidade, mas muito longe de participar do processo eleitoral. Completamente longe, não participo de discussão, de roda de discussão. O partido não faz parte da base da atual gestão, não tem discutido, participado efetivamente de nenhuma articulação no sentido contrário também. Evidentemente que vai chegar o momento disso acontecer, o partido segue e o presidente do partido segue à disposição do partido para construir o que for melhor para Minas e especialmente para a cidade de Contagem. É uma boa oportunidade do senhor explicar de fato, né, o Alex, claro, obrigado, como Thalita. foi e como tem sido esse processo. O senhor citou uma coisa muito interessante, que é sobre a atual gestão está colhendo os frutos daquilo que foi deixado pelo governo do senhor. O senhor avalia como um bom governo esse que tem sido feito pela prefeita Marília Campos? Olha, Thalita, uma cidade com os problemas que a cidade de Contagem tem, é muito difícil, né? Toda vida você vai ter pontos muito delicados para serem tratados. Hoje a gente tem um grave problema na mobilidade urbana, no transporte coletivo, na saúde, que vai ser sempre um problema das cidades médias e grandes.
Se eu disser que está fazendo um governo ruim, eu vou estar mentindo. Ela está fazendo um esforço, eu vejo da parte da administração, um esforço para colocar. Obra pública, eu discuti ali com o Pedro, o quanto que é difícil tocar obra pública na cidade, então tem que ter um tratamento respeitoso, senão não seria respeitoso também, ou ia concordar com todos aqueles que agrediam o período em que eu fui governo, que usavam de táticas ruins, os haters, enfim. Eu torço sempre pela cidade, acho que ela tem feito um esforço, conheço a prefeita Marília Campos, acho que ela tem vontade de fazer, tem tentado fazer, tem uma equipe trabalhando nisso e estou torcendo, tem tempo ainda para ela entregar muitas obras e tem feito um esforço para discutir esses grandes problemas da cidade. Eu espero que ela consiga, torço para que ela consiga, não porque torço pelo PT ou pela Marília Campos, porque em acontecendo um bom resultado, quem ganha é a população, quem ganha é a cidade, e ninguém que não pense dessa forma não merece estar na política. O cenário que o Avante percebe para si, Alex, olhando para a cidade de Contagem, é de o partido eventualmente chegar a cogitar uma candidatura própria da legenda, de dizer teremos um candidato, ou hoje faz muito mais sentido escolher um projeto político que vai se surgir. As primeiras articulações já de ter uma candidatura de direita na cidade, a gente já começou a perceber. Há nomes que foram colocados em outras eleições, por exemplo, do vereador Léo Mota, e outros que foram surgindo. O próprio Felipe Saliba. Faz mais sentido para o Avante estar numa candidatura ou ter uma candidatura? Olha, o Avante quer, como qualquer partido, né, na medida do possível, ter protagonismo e vai trabalhar para ter um bom nome e se tiver um bom quadro, pode lançar uma candidatura. Evidentemente que, na qualidade de presidente estadual, vou participar disso, mas temos que conversar com a direção municipal, que tem uma história, que tem uma trajetória respeitável na cidade, tem 2 parlamentares, há grandes quadros na cidade, mas eu acho e vejo, particularmente, a ausência de um projeto que unifique ou que faça aí a união de esforços para fazer frente a alguém que tenha consolidado uma liderança que a atual prefeita tem. Mas ainda há tempo para isso. O Avante vai estar atento, discutindo, aberto a qualquer frente, né? E vai votar no final e decidir no final aquilo que considerar ser melhor para a cidade de Contagem. Estar aberto a qualquer frente quer dizer, inclusive, que não se pode descartar um apoio à eventual reeleição de Marília Campos? Eu não vejo por que não podemos ser aliados dela, desde que ela queira, desde que o partido queira, nossos filiados aqui na cidade verifiquem nisso, é um bom projeto. Não há como se descartar nada antes de se conversar. Na política é conciliação. A boa política é feita com conciliação, enquanto as pessoas não entenderem que a conciliação e o diálogo na política, na convergência, naquilo que for possível, é sempre melhor para todo mundo. Então, Avante parte desse princípio para construir qualquer que seja o projeto. Alex, nos bastidores políticos corre a informação de que o PL estaria preparando o nome do deputado Cabo Júnior Amaral para poder disputar a prefeitura de Contagem. Seria esse um nome, talvez, que conseguiria fazer frente à prefeita Marília Campos? Olha, o deputado Júnior Amaral, ele representa, ou pretende representar, aquilo que é o antagonismo ao PT, né? O PL saiu representando isso, ligado ao ex-presidente Bolsonaro. Tem uma trajetória, um menino que começou aqui na cidade, foi eleito deputado, reeleito agora. Bom, mas ele tem que construir. Não basta ser representante do bolsonarismo sem ter uma aliança, sem ter partido, sem ter parlamentares, enfim. Acho que é muito precoce. Ele surge como outros nomes, né? Nós temos aí, como bem disse o Ibrahim, o deputado Léo Mota, o Felipe Saliba, que disputou e ficou muito perto de vencer as eleições passadas, e outros quadros que se avizinham aí, que podem tentar, pode surgir aí um outsider. Mas eu vejo Cabo Júnior Amaral com franco favoritismo nesse momento, pelo destaque, por talvez ser do PL, um partido que tem tempo de TV, financiamento público, enfim, ele pode se destacar. Não sei se esse desejo, porque nunca conversei com ele sobre isso, é realmente latente ou só se é uma demarcação de espaço político momentâneo. Mas se for um projeto sério, tem uma tendência muito forte de crescimento. Quando o cenário do Avante, que a gente falou da cidade de Contagem, está colocado, ele tem essa possibilidade. No governo do Estado, ele tem uma posição de estar no governo Zema como uma base de apoio do partido. Ele está se sentindo devidamente representado no espaço que ocupa dentro do governo Zema, pode ser em termos de cargos ou na posição que ocupa na Assembleia. O Avante está satisfeito com o governo Zema? Eu diria, Ibrahim, que agora, depois de muito diálogo, depois do processo eleitoral e de
de um desacerto aqui e ali. Nas últimas semanas, o Avante dialogou muito com a representação política do governador e eu diria que está 100% alinhado, né? Nós temos a nossa representação na Assembleia Legislativa, havia ali algumas queixas, enfim, mas tudo isso foi muito bem debatido nos últimos 15 dias e hoje a gente está em paz com o governador Zema. Quando o senhor saiu do PSDB lá em 2019, o senhor disse numa entrevista que o partido precisava se reinventar, né? Hoje, estando no Avante, o que tem de diferente hoje do Avante para os outros partidos que te faz estar nessa posição dentro da legenda hoje, Alex? O homem é ele e suas circunstâncias. O PSDB, naquele momento, veja que ele passava por um processo muito duro e ainda passa, né? De muito sofrimento. Já foi depois um dos partidos mais tradicionais, né? Foi não o maior, um dos maiores, o segundo maior partido do Brasil. E passou por um inferno astral, né? E talvez o grande fato que tenha levado a isso foi aquela delação aquelas gravações do Joesley Batista e tudo que aconteceu depois daquilo. Bom, eis que o PSDB discute realmente a sua refundação, ou talvez a federação, e uma discussão muito forte sobre os seus rumos daqui para frente. Acho que é isso. O que eu vejo no Avante hoje é o conforto de estar numa legenda onde eu consigo dialogar com os meus pares num processo e num projeto que tem a pretensão de crescer. Naquele momento, o PSDB de gigante estava ficando pequeno e estava perdido no seu ciclo. Você me pergunta qual que é a comparação? Comparação que hoje eu me sinto bem no Avante. Naquele momento eu não me sentia nada bem no PSDB. O PSDB era, Alex, de alguma maneira uma estrutura partidária, e eu vou usar uma expressão que a gente trata muito na política, era um partido muito mais regido pelos caciques distantes da sua base? Sem dúvida. Com certeza. E é natural, o partido cresce muito e ele vai sempre pagar esse preço. Ele se distancia da base. Evidentemente que as pessoas que se destacam mais vão fazer as coisas, acabam fazendo de cima para baixo. Então o processo democrático de debate interno vai perdendo cada vez gradativamente essa importância. E quando acontece uma crise aguda, como aconteceu com o PSDB, e aconteceu com o PT, mas o PT é um partido mais de base. O MDB também sofre. O MDB sofre muito com isso, enfim, mas é um partido muito que tem aí, enfim, espalhado pelo país de uma forma, e cada lugar ele é de uma maneira. O PSDB era um pouco mais horizontal. Eu acho que sofreu muito em função dessa coisa de cima para baixo. E é isso que eles têm conversado, os meus amigos que estão lá até hoje me dizem, do esforço que tem sido feito na direção nacional, estadual do partido, para voltar, né, a respirar esse diálogo com a base, com a sociedade e ser um partido mais orgânico. O senhor não coloca o nome do senhor como uma disputa para a Prefeitura de Contagem, mas a gente não pode desconsiderar a história ou o histórico político que você tem. Não coloca neste momento, mas já não está na hora de começar a, de fato, pensar, Alex? Thalita, veja, é muito difícil dizer isso porque as pessoas já veem o político como um ser cínico e fala sempre com disfarçatez. Eu falo com muita sinceridade da ausência de disposição de colocar o meu nome para qualquer projeto político eleitoral. Mas é impossível, né, que a gente não, aqui ou ali, a gente não tenha que responder isso, e respondo com muita paciência. Meu nome vai ser sempre lembrado, até porque fui o último prefeito da cidade, será. Eu não digo mais, nunca mais na minha vida, o nunca. O nunca é o tempo de Deus, ele que sabe. Hoje, né, a minha decisão é na direção de não voltar a disputar uma eleição. Mas pode ser, né, se acontecer alguma coisa, se de fato eu me emocionar de novo, ou for necessário, eu voltar. Mas eu digo agora, de maneira muito sincera para vocês, para os ouvintes, como eu repito, para minha família, que o meu desejo, meu coração está muito distante das urnas. Então, eu sigo fazendo a militância, que foi sempre o que eu fiz a minha vida de militância política, nos bastidores. A minha eleição em 2016 se deu de forma absolutamente circunstancial, e acabei sendo o prefeito mais bem votado da história. Tenho muito orgulho disso, mas acho que findou ali 2020 quando passo o bastão para Marília. Mas, se acontecer, eu vou estar pronto para a tarefa, como sempre tive, para tudo que a vida me trouxe como desafio. Seja para você, Alex, ou para a prefeita atual Marília Campos, se você pudesse resumir qual é o principal desafio da cidade de Contagem,
o que seria? Brian, eu vou um pouco mais além. Eu acho que o grande desafio da política brasileira hoje é encontrar espaço para o diálogo e para a paz, né? A gente tem atravessado uma fase em que a gente tem um país A contra o país B, e esse ódio, toda essa pulsação não tem feito bem ao Brasil e não vai fazer bem à Contagem. O grande desafio hoje que se avizinha, talvez com muita urgência que a prefeita tenha hoje, eu já tinha no passado e os governos anteriores, é a questão do transporte coletivo, transporte público, que tem que ser rediscutido o financiamento, um modelo de concessão, mas é um grande desafio, né? É o grande desafio que eu acho que tem. E a questão da mobilidade, que tem a ver, né, transversalmente com a questão do transporte, mas eu acho que esse é o grande desafio que está posto para Marília e para quem sucedê-la ou para ela mesma se renovar o mandato, assim como o prefeito de Belo Horizonte e os prefeitos aqui da região metropolitana, especialmente, discussão sobre o transporte coletivo para ofertar mais segurança, mais conforto e mais respeito à população que precisa trabalhar e não tem outra alternativa senão pegar o ônibus e chegar ao metrô e chegar ao local de trabalho. Esse é o ponto que eu acho que hoje mais afronta a sociedade mineira, e eu acho que do Brasil inteiro, mas das grandes metrópoles e das grandes regiões metropolitanas. O desrespeito absurdo que o modelo atual oferece aos trabalhadores e trabalhadoras dessas cidades. Nós estamos conversando com o ex-prefeito de Contagem, Alex Freitas, ele que é o atual presidente do Avante em Minas Gerais. No Café com Política. Hora do bate-pronto. Você já participou aqui em outras oportunidades? Já, algumas vezes, né, Thalita? Algumas vezes. Então, já sabe como Te funciona. Todas as vezes. Todas as vezes. Então vamos a mais uma. Não ter disputado as eleições para reeleição. Arrependimento? Não tem arrependimento, porque foi uma decisão muito amadurecida, evidentemente que muito emocionada, e eu tinha para mim, quando eu anunciei isso, foi na inauguração da escola, o Pedro tem um carinho, e eu também, que leva até o nome da minha irmã, que era pedagoga, Alda e Consolação Ferreira de Fez, lá no Ressaca, que hoje é a única escola em tempo integral de Contagem. Foi um projeto lindo que a gente construiu para ser a primeira escola em tempo integral da cidade de Contagem, mas eu decidi dias antes que eu ia fazer esse anúncio sob pena de ser... A Roda Viva sempre pega a gente e fala, não, você será, né? Você decide não ser e depois mudam sua cabeça. Eu falei, eu vou fazer o anúncio público, não vou me filiar, porque é a única condição para não ser candidato, porque quando eu pensava, as pessoas pensam, mas é porque tinha rejeição, é porque tem... Nunca vi ninguém desistir porque está arrancando mal Ninguém abre mão quando está no poder de ser candidato. Eu decidi não ser candidato porque quando eu olhava para frente e pensava, eu vou ter mais 4 anos, eu não me sentia feliz com mais 4 anos de mandato e achava que não seria bom para mim nem para a cidade. Sim. E quando a gente sente isso no coração, a gente não deve seguir um projeto, apesar da pressão. Então eu não me arrependo. Eu me arrependo de muitas outras coisas que eu fiz ou deixei de fazer, que o governo não conseguiu entregar. Tenho profunda tristeza, porque a cidade sempre merece mais. Isso sempre me incomoda, mas eu me perdoo e vou em frente, porque somos todos falhos. Mas a cidade merecia que eu fizesse mais, que o nosso governo tivesse acertado mais. Ela precisa sempre receber mais em troca. Sim. Mas da decisão não me arrependo absolutamente. A avaliação da gestão Marília Campos até agora em uma palavra. Razoável. O Avante em 2024 em Contagem. Candidatura própria, sim ou não? Vamos discutir a partir agora desse feriado. Já temos um encontro marcado com a direção municipal para fazer uma avaliação. Enfim, vamos ouvir a nossa base para depois começarmos esse movimento. Mas vamos, em breve, tomar uma posição e vamos conversar com todos, como é o dever de qualquer partido. Muito bem, ex-prefeito de Contagem, Alex Freitas, atual presidente do Avante Minas Gerais, foi o nosso convidado de hoje aqui no Café com Política. Obrigada, viu, Alex? E decidindo pela candidatura ou não, pelo apoio ou não, à direita ou à esquerda, volte aqui que o espaço está aberto para você sempre. Vai ser sempre um prazer. Obrigado a vocês todos aqui da equipe da Rádio Super. É sempre um prazer estar aqui com vocês. Um grande abraço aos ouvintes da Rádio Super, especialmente aos ouvintes de Contagem.